Olá a todos, meu nome é Nelson Granato e este é o canal Marxismo, Teoria e Prática. Hoje nós damos continuidade aqui à série de leituras de O Capital, com a finalização do capítulo 5 do livro 1, Processo de Trabalho e Processo de Produção, e também trazemos um resumo dos capítulos 6, Capital Constante e Capital Variável, e do capítulo 7, Taxa de Mais-Valia. Finalizando a aula anterior, observamos que as máquinas, prédios e dinheiro não produzem nada sozinhos. O processo de trabalho só é possível graças à força do trabalho humano. Ainda pegando o conceito da aula anterior, vimos também que o processo de trabalho é algo comum a todos os modos de produção. E antes de adentrarmos aqui no processo de produção de mais-valia, Marx identifica ali duas características do processo de trabalho sob o modo de produção capitalista. A primeira delas é que o trabalhador não é autônomo, né? Ele trabalha sob controle do capitalista. O capitalista é esse que organiza o processo de trabalho de modo que lhe for mais conveniente e, obviamente, mais lucrativo. Isso é bastante claro quando nós analisamos o trabalho assalariado, né? No entanto, nas próximas aulas, nós veremos que isso também acontece em outras formas de trabalho, especialmente o trabalho por conta própria. O trabalho assalariado e o trabalho por conta própria nada mais são do que duas formas diferentes de dominação do trabalhador pelo capitalismo. Ponto que será reforçado, estudado com mais profundidade em capítulos seguintes aqui do Capital. Outra característica do processo de trabalho sob o capitalismo é que o produto do processo de trabalho não pertence ao seu produtor imediato, ou seja, ele não pertence ao trabalhador, mas sim pertence ao capitalista. O capitalista é esse que se apropria ali dos valores de uso produzidos no processo de produção para vendê-los no mercado, né? Ele transforma esse produto de trabalho em mercadoria. Mercadoria que vai ali garantir a apropriação da mais-valia por parte do capitalista, vai garantir ali a realização dos lucros. Algo que nós vamos também reforçar ao longo ali dos próximos capítulos aqui do Capital. Dominando esses conceitos, podemos partir aqui para a análise do que Marx chamava de processo de produção de mais-valia, que nada mais é do que a forma como o processo de trabalho aparece sob o capitalismo. No capitalismo, então, esse processo de produção, né, ou melhor, esse processo de trabalho, né, ele deixa de ser orientado ali unicamente para a produção de valores de uso, né, algo que, como vimos anteriormente, é comum a todos os modos de produção, mas ele passa a ter ali como objetivo não propriamente ele satisfazer uma necessidade humana, não apenas produzir valores de uso, mas sim produzir valores de uso que possuem valores de troca, né, ou seja, valores de uso que são, na verdade, mercadorias. Mercadorias essas que possibilitem ali ao capitalista se apropriar dessa mais-valia. Nas palavras do próprio Marx, na produção de mercadorias, o capitalista não é movido por puro amor aos valores de uso. Ele produz valores de uso apenas por serem e enquanto forem detentores de valores de troca. Ou seja, o industrial não constrói uma fábrica de tecidos porque é apaixonado pela tecelagem. Nem o comerciário abre uma loja de artigos para o lar porque é fascinado por artigos de cama, mesa e banho. Os capitalistas investem nesses negócios em busca de lucro, independentemente de onde ele venha. Bem, assim, os objetivos do processo de produzir mais-valia são, primeiramente, produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, ou seja, produzir uma mercadoria. E segundo, produzir uma mercadoria com um valor mais elevado que a soma das mercadorias necessárias para produzi-las. Ou seja, os meios de produção consumidos e a força de trabalho empregada para produzir aquela mercadoria. Valor esse, obviamente, medido em horas de tempo de trabalho socialmente necessário. Conceito esse desenvolvido lá no capítulo 1, a mercadoria, né? Inclusive, se você precisar voltar a esse conceito, veja o vídeo relacionado que estará disponível aqui nos cards desse vídeo. Nesse processo de produção de mais-valia, ocorre a transferência do tempo de trabalho socialmente necessário contido nos meios de produção que foram consumidos para produzir essas novas mercadorias. Reforçando que isso não acontece por mágica, né? Mas sim graças à força do trabalho humano empregado neste processo de produção de mercadorias. Para que ocorra essa transferência do valor, né, dos meios de produção consumidos para a nova mercadoria produzida, deve ser levado em consideração o consumo dos meios de produção em condições normais, né? Para explicar isso, Marx inclusive recorre ali ao exemplo da tecelagem, né? Em condições normais,
espera-se que as máquinas operem com peças de aço. Se o capitalista desejar operar com máquinas que possuam ali peças de ouro, isso não vai fazer ali com que o tecido produzido seja mais valioso, né? Uma vez que ele vai ser colocado ali à venda no mercado e vai concorrer ali com tecidos que foram fabricados em condições normais, ou seja, em máquinas com peças de aço. Portanto, o valor do tecido ali no mercado vai levar em consideração essas condições normais de produção. Ainda nesse processo de produção de mais-valia, também ocorre ali a incorporação do trabalho que foi despendido para produzir aquelas novas mercadorias. Para isso acontecer, também se parte do pressuposto que a força de trabalho está sendo empregada em condições normais. Isso significa que, primeiramente, os meios de produção necessários foram disponibilizados pelo capitalista ao trabalhador e que também não há um consumo impróprio de matéria-prima. Aliás, né, se um capitalista individual não consegue disponibilizar os meios de produção aos trabalhadores que ele contrata e também não consegue diminuir ali as perdas de matéria-prima, certamente ele entrará em desvantagem na concorrência. Concorrência essa, inclusive, que será melhor explorada em outros capítulos aqui do Capital. Uma terceira condição ali para esse consumo, para esse dispêndio, aliás, de força de trabalho em condições normais. O emprego da força de trabalho em condições normais também significa que o trabalhador possui ali o grau médio esperado ali de habilidade, destreza, rapidez e conhecimento necessários para o processo de trabalho que ele conduz, né? Daqui, inclusive, nascem todos os programas de treinamento necessários ali para supostamente qualificar o trabalhador para os diversos processos de produção de mais-valia que nós temos aqui no capitalismo. Entendendo aqui como funciona o processo de produção, podemos então partir aqui para os conceitos de capital constante e capital variável, que são desenvolvidos aqui no capítulo 6 do livro 1 do Capital. Esse capítulo aqui, inclusive, começa reforçando esse duplo efeito do trabalho humano. A capacidade de transferir valor dos meios de produção para a mercadoria produzida, né? Bem como a de incorporar novo valor ali por meio do dispêndio ali da sua força de trabalho. Para ajudar aqui a explicar esses conceitos de capital constante e capital variável e também ali a sua relação ali com outros conceitos desenvolvidos aqui no Capital, vamos recorrer aqui a um esquema. Acabamos de ver que para medir o valor de uma mercadoria, temos que verificar o tempo de trabalho socialmente necessário contido nos meios de produção que foram consumidos para produzir a nova mercadoria e a quantidade de horas de trabalho que foram dispendidas para produzir novas mercadorias. Ou seja, em termos de processo de trabalho, temos os dois componentes do valor da mercadoria produzida: os meios de produção consumidos e a força de trabalho empregada. Do ponto de vista do capital de produção de valor, temos que, por meio do trabalho humano empregado, os meios de produção transferem seu valor às mercadorias produzidas na medida em que são consumidos. Não há criação de valor novo. O valor transferido dos meios de produção consumidos para a mercadoria produzida não muda. O valor desse capital constante permanece constante. Assim, Marx classifica os meios de produção como capital constante. Por outro lado, a força de trabalho empregada não apenas transfere o valor dos meios de produção consumidos para a nova mercadoria produzida, como também produz valor novo em suas horas de trabalho dispendidas. E o valor novo criado tende a ser maior que o valor que o capitalista pagou para o trabalhador em troca da sua força de trabalho. Deste modo, a força de trabalho cria valor novo no processo de produção. O seu valor varia ao longo desse processo. Assim, Marx classifica a força de trabalho como capital variável, uma vez que ela entra no processo de produção com um valor, o custo de reprodução da força de trabalho, e sai do processo de produção com um valor maior, que é apropriado pelo capitalista, a mais-valia. Ainda sob um terceiro ponto de vista, o da jornada de trabalho, temos que o capital constante, ou seja, os meios de produção, caracteriza uma espécie de trabalho morto, que só está incorporado neles graças aos processos de trabalhos anteriores. Eles só ganham vida em novas mercadorias graças à força de trabalho, com o seu trabalho vivo em movimento. Esse trabalho vivo da jornada de trabalho se divide em dois momentos: o tempo de trabalho necessário,
no qual o trabalhador produz o valor que o capitalista lhe paga em troca da sua força de trabalho. Por isso, a relação que há entre trabalho necessário e capital variável, o que vai aparecer na forma de salário, como veremos mais adiante. E também temos ali a parte do tempo de trabalho excedente, o que o trabalhador produz além do seu próprio salário, que é apropriado pelo capitalista. Por isso também a relação que há entre trabalho excedente e mais-valia. A jornada de trabalho será objeto de um estudo mais detalhado na próxima aula. Para terminar esse vídeo, vamos ver um recado principal aqui do capítulo 7 do livro 1, a taxa de mais-valia, que Marx chama aqui de grau de exploração da força de trabalho, que nada mais é do que a relação aqui que há entre a mais-valia e o capital variável. Esse grau de exploração da força de trabalho também pode ser medido quando fazemos aqui a relação entre o tempo de trabalho excedente, ou seja, aquele que é apropriado pelo capitalista, que vem a ser a própria mais-valia, e o tempo de trabalho necessário, né? Aquele em que o trabalhador ali recompõe para o capitalista o salário que lhe foi pago, ou seja, relação novamente ali com o capital variável. Esses conceitos aqui, inclusive, serão melhor explorados aqui na aula seguinte aqui sobre a jornada de trabalho. Por hoje é só. Deixe suas dúvidas e reflexões aqui nos comentários, logo abaixo do vídeo. Se inscreva nesse canal e ative as notificações se você quiser receber mais conteúdos assim. Muito obrigado por acompanhar aqui esse vídeo até o final e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!